Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Open Meeting, mais uma quinta-feira. Estamos aqui novamente para fazer a nossa reunião semanal, onde todos são convidados a participar, para que a gente possa explicar sobre esse negócio que não para de crescer no mundo inteiro. E, para isso, eu vou só fazer algumas considerações iniciais antes da gente começar a nossa reunião, para explicar aqui como que funciona a nossa ferramenta aqui, que é o Google Meet, certo? Muitas pessoas já conhecem, mas não custa a gente dar uma passada aí para que vocês fiquem bem afiadinhos e sabendo bem como participar dessa reunião, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou falar aqui é usando o Meet no computador, ok? Explicar algumas funçõezinhas do Meet aqui no computador. Vocês estão chegando numa tela assim, certo? Com esse monte de botãozinho aqui, com os bonequinhos aqui, com o íconezinho aqui do lado, um balãozinho e tudo mais, certo? E o botão vermelho, a mãozinha, todos esses outros botões aqui, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atenção especial a esses dois botões aqui do lado esquerdo, que é o microfone e a câmera. Durante a apresentação, eu peço para que vocês mantenham fechados. A câmera, se quiser deixar aberta, ok, tudo bem. Mas o microfone, principalmente, é importante que fique fechado. Por quê? O microfone, ele acaba captando todos os sons. Você pode até estar quieto, mas de repente alguém passa do lado, cai alguma coisa no chão, passa um avião, um helicóptero, qualquer coisa, faz um barulho, o Google capta esse barulho, né? O microfone, na verdade, capta esse barulho, e o Google Meet vai jogar a câmera, vai destacar a câmera daquela pessoa, se a pessoa tiver com a câmera aberta ou fechada. Isso acaba atrapalhando o apresentador. Então, o microfone, principalmente, é importante que fique fechado. A câmera, se você quiser fechar, fecha. Se você quiser deixar aberto, deixa aberta, tranquilo, ok? Bom, temos mais alguns outros botõezinhos aqui que vou dar uma passada rápida. Nós temos aqui essa carinha sorrindo, que são os emojis, né, para a gente reagir. Quando está sendo feita a apresentação, é legal a gente reagir, certo? Olha lá, o Alexandre está reagindo já com risada, tem pessoas aqui que a gente pode reagir com joinha, pode reagir fazendo festinha e tudo mais. É legal porque o apresentador sabe que você está ali assistindo e participando da reunião, efetivamente entendendo, certo? Essa outra mãozinha aqui que vocês estão vendo, a mãozinha é para tirar dúvidas. Você levanta a mãozinha, que nem o Alexandre já fez aqui, fazer também, só para reforçar. A gente levanta a mãozinha para quê? Para perguntar sobre dúvidas. Porém, as dúvidas vão ser esclarecidas ao final da nossa reunião, que deve ter 1 hora de duração, ou até um pouquinho mais, tá? Quando acaba a reunião, a gente faz um momento de cafezinho, que a gente chama, tá? Um cafezinho virtual, onde você pode abrir a câmera, abrir o microfone, tirar suas dúvidas, fazer algum comentário, qualquer coisa que você queira fazer ao final da reunião. Então, se você tem alguma dúvida, você tem duas alternativas. Você pode anotar essa dúvida e perguntar para nós no final, ou você pode colocar aqui, tá vendo esse balãozinho aqui do lado? Esse aqui é o chat, tá? Nós temos aqui o chat também. O chat, você pode escrever aqui o que você quiser. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, vou colocar o meu nome, tá? Eu sou o Márcio, estou falando aqui de São Paulo e fui convidado por mim mesmo. Então, eu posso colocar aqui. O Alexandre pode colocar, e qualquer outra pessoa pode escrever aqui no chat. E se você tiver alguma dúvida e quiser já deixar aqui no chat para que você não se perca, você pode deixar no chat, tá? Você já pode deixar ali. E ao final, a gente vai responder para vocês, ok? Falando em termos do celular, é bem parecido, tá? O celular é bem parecido. Vou pedir também para que vocês se atentem a esses dois botões, que aí eles ficam um pouquinho mais para o meio, né? Para que vocês mantenham aí a câmera e o microfone fechado. Não apertem esse botão vermelho aqui, tá? Não apertem, porque senão vocês vão sair da reunião. Então, esqueça esse botão vermelho, tá? Esqueci de comentar sobre isso. Esqueça esse botão vermelho. E aqui no celular, nesses 3 pontinhos aqui, você vai ter as reações e vai ter o chat também, para que você possa escrever também, caso você tenha alguma dúvida, certo? Então, muito obrigado a todos aí pela atenção por enquanto. Vamos seguir adiante aqui com a nossa reunião, certo? E agora, o primeiro momento, nós temos 2 momentos, 3 momentos, na verdade, na nossa reunião, né? Um momento
de apresentação de um treinamento empresarial. Na sequência, nós temos o plano de negócios, e após tudo isso, nós vamos ter o nosso cafezinho virtual, conforme eu comentei com vocês, certo? Para começar a nossa noite hoje, que vai ser excelente, como todas as noites são, mas hoje, para começar essa noite, nós vamos ter uma pessoa aqui que ele vai apresentar um treinamento que eu falo para vocês já. Peguem papel e caneta, anotem tudo. Por quê? Porque o cara tem o dom. Ele sabe falar, ele sabe explicar muito bem. Por quê? Ele é professor de formação, ele é gerente de banco, de relacionamentos no Banco do Brasil, ok? É uma pessoa que já está há bastante tempo nesse negócio, casado com a Marta, e que mora em Presidente Prudente, é meu grande amigo, certo? Além de ser parceiro de negócios, é muito mais do que um parceiro de negócios, ele é meu amigo pessoal, e hoje ele vai compartilhar conosco alguma estratégia aí, alguma coisa que ele está fazendo, que eu sei que ele está fazendo bastante movimentação por aí, e ele vai compartilhar conosco essa estratégia. Então, galera, tem total atenção agora para o Alexandre Manzano. Ale, a sala é toda sua. Muito obrigado, uma boa noite aí, Márcio, pelas palavras também, gratidão. Mas eu queria trazer hoje aqui para a nossa reunião, para a nossa Open Meeting, uma coisa que eu acho que é fundamental. Quando a gente começa nesse negócio, a gente começa porque alguém fez alguma coisa, né? E o que que essa pessoa fez? Ela mostrou o plano, ela mostrou a oportunidade. E quando a gente fala de plano, parece um negócio tipo a estratégia do James Bond. Não, não é, uma coisa bem simplesinha, que é nada mais, nada menos trazer uma boa nova. Eu gosto muito dessa expressão boa nova, porque as pessoas que têm uma matriz cristã, né, tendem a ouvir a palavra boa nova como uma coisa auspiciosa, alguma coisa que vai trazer uma mudança de vida, uma mudança de paradigmas, né? E assim, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Deixando bem claro que nós aqui somos pais de família, somos empresários, somos profissionais das mais diversas áreas, e a gente está aqui fazendo esse negócio no nosso momento extra, né? Um momento fora do trabalho, um momento fora da família, porque a gente quer conquistar algo melhor para a nossa vida, tá? Então, eu já vou começar aqui com o nosso momento estratégia, tá? Que é para falar como que a gente elabora um plano de negócios. Olha que interessante, depois da nossa reunião aqui, né, dessa apresentação, a gente vai ter um plano de negócio que vai ser apresentado pelo Márcio. O plano de negócio do Márcio é o plano de negócio do Márcio. E eu vou mostrar aqui que é essencial dentro de um plano de negócio. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma ferramenta, tá? Mas você que tem já um patrocinador, você que está assistindo isso numa gravação, converse com a pessoa que te convidou ou que te disponibilizou esse vídeo, porque ela vai te orientar, vai esclarecer as dúvidas, né, se caso a gente não conseguir aqui no momento cafezinho, mas principalmente te ajudar as melhores técnicas para você fazer um plano de negócios bacana. Então vamos lá. Como que eu faço o meu plano? Como eu monto o meu plano, tá? O meu plano eu uso essa ferramenta, que é a fórmula AIDA. A-I-D-A. Nada mais é do que a atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Então, AIDA é o acrônimo de atenção, interesse, desejo e ação, tá? E aí, vamos na primeira palavra, atenção. Quando a gente fala de atenção, tem uma frase que eu acho bacana, que é a primeira impressão é a que fica, né? E olha só que interessante. Quando a gente vai ver uma rede social, a rede social da gente tem que estar limpa, clara, sem muito rebuscado, sem muito lero-lero. Por quê? Porque a pessoa não vai ter tempo para ter uma primeira boa impressão. Então, a rede social tem que ser clara, objetiva, limpa, tá? Mas a gente tem que ir além da rede social, que é o visual. Olha, por exemplo, é a mesma pessoa, né? Vestida de modo diferente. Num primeiro momento, ela está mais simples, né? Mais casual, né? E na outra, ela está bem vestida, uma roupa mais elegante e tal. Também causa uma boa impressão visual. Uma outra ferramenta que chama atenção
é o entusiasmo, né? Um sorriso no rosto, um sorriso largo, olhar nos olhos, né? Uma boa camisa, uma boa roupa também causa uma boa impressão, tá? Então é importante ter esse entusiasmo à flor da pele. E o que, que as pessoas buscam, né? Por que, que eu falei da aparência? Porque a vitrine numa loja, ela não vende, mas ela chama a atenção para o que tem dentro da loja. E quando o cliente entra na loja, elas buscam alguma coisa. E é aí que a atenção tem o seu melhor momento. É que todas as pessoas, sem exceção no mundo, elas procuram realizar um sonho ou se livrar de um problema. Não tem escapatória. Ou as pessoas querem realizar um sonho ou se livrar de um problema. E é aí que você tem que despertar a atenção, tá? Então, por exemplo, no nosso plano, no meu plano, eu uso um problema do tempo e dinheiro, ou do dinheiro e do tempo, tá? Por quê? São os dois maiores problemas que o ser humano tem. Então, tem aquela pessoa que é um médico, ganha muito dinheiro, mas ela trabalha 16, 20 horas, ela não tem tempo para usufruir daquele dinheiro. Ao passo que tem gente que tem muito tempo, né? Mas quando vai trabalhar, não consegue ganhar o valor que merece. E tem pessoas que não têm tempo e nem dinheiro, e aqui não vem o caso, tá? Então, o que que acontece? Eu uso essas duas ferramentas, esses dois gatilhos de atenção, dinheiro e tempo. E aí eu faço algumas perguntas, né? E eu tenho duas aqui que eu trouxe que eu achei muito interessante. A primeira pergunta é: você conhece alguém que está tendo problema de dinheiro? Inevitavelmente, todo mundo conhece alguém que está tendo problema com dinheiro. Ou está endividado, ou ganha mal, ou não recebe, ou a pessoa mesmo que você está conversando está com problema de dinheiro, tá? Outra pergunta que eu faço é: você é, gostaria de ter mais tempo? Você é alguém que gostaria de ter mais tempo para fazer mais na sua vida? Normalmente as pessoas têm uma certa dúvida sobre essa resposta, mas se você fizer uma segunda pergunta, é muito fácil. Você vive do jeito que você merece, ou que você acha que merecia viver? E a pessoa inevitavelmente fala que não, que ela vive mal. E é aí que eu desperto a atenção. Quando eu despertei a atenção, eu vou para o interesse por trás da atenção, que é como eu posso resolver aquele problema que ela tem, que é o desejo, né? Conquistar um sonho, ou se livrar de um problema. E normalmente, para despertar o interesse, é responder a pergunta que você fez para chamar a atenção. Então, ó, você conhece alguém que está tendo problema de dinheiro? Ou você conhece alguém que gostaria de ter mais tempo para fazer na sua vida? Essas são as perguntas. E como que eu responderia? A resposta tem a ver com esse problema que as pessoas têm. Ó, e se eu te mostrar uma forma de resolver esse problema? Ou se eu te mostrar uma forma de ter mais dinheiro? Ou se eu te mostrar uma forma de ter mais tempo? Através de uma atividade, um modelo de negócios, que pode ser um veículo para te levar dessa situação de falta de dinheiro, a falta de tempo, a ter mais dinheiro ou a ter mais tempo. Entendeu? No desejo, você tem que mostrar como que eu consigo o que eu quero. Como que você resolve aquele problema do interesse da pessoa. Mostre que no seu plano, o foco da resolução do problema da pessoa. É da pessoa que você vai resolver. Ô, João, você falou que está sem tempo para ver seu filho, né? Então, e se eu te mostrasse aqui um negócio que se você fazendo nas suas horas vagas, né, entre um trabalho e outro, né, no final de semana, você pode conquistar esse tempo, essa qualidade de vida que você tanto busca. O que que você acharia? Ele vai responder que sim, porque ele deseja isso, tá? E aí eu trouxe aqui uma resposta interessante. Ó. E se você tivesse a oportunidade de conhecer um veículo que está transformando vidas ao redor do mundo, está mudando a história de várias famílias e pode fazer o mesmo se fizer sentido para você. E aqui é bastante importante de deixar claro que a função da mudança, a função da transformação de vida da pessoa, depende exclusivamente dela. Por quê? Porque a oportunidade, ela não tem responsabilidade, porque as pessoas que convidaram não têm responsabilidade. Não. Porque por mais que você apresente para uma pessoa o mapa da mina, ela só vai atrás do ouro se ela quiser. E é a mesma coisa nesse negócio. Você vê as pessoas nas convenções, nos seminários,
subindo no palco, ganhando dinheiro, dizendo que conquistaram a liberdade, mas você pode achar tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas se você não fizer nada e continuar sentado na sua cadeira, nada vai mudar na sua vida. Então, depende sim das pessoas. E aí eu continuo. Olha, eu não posso te garantir quanto e nem quando você vai conseguir esses resultados. Mas a partir das suas decisões, ou da sua decisão, eu posso te provar que esse negócio funciona e que vem funcionando há mais de 60 anos e dando a tão sonhada liberdade para várias pessoas ao redor do mundo. E aí, para fechar, depois que você demonstrou o plano, você vai para a ação. Você vai convidar a pessoa a fazer esse negócio, tá? E aí, parta para a sua técnica de fechamento, tá? Não fique enrolando, tá? Não queira enfeitar o boi. O boi mesmo enfeitado é um boi. Ou seja, se você não tem muito conhecimento, se você falta experiência para falar do plano, fala do jeito que você sabe falar. Não fica enchendo linguiça. Vá direto ao ponto. Seja objetivo, principalmente nesses aqui, nesses 3 pontos, que é trocar de mercado, fazer a propaganda boca a boca e ensinar ou colocar a pessoa no programa educativo contínuo. Por fim, sempre termine o plano por onde você começou. Demonstre no final, quando você chamar para ação, que qualquer mudança na vida da pessoa depende da decisão em resolver o problema pessoal dela. Você não vai resolver o problema dela. Nem Jesus Cristo, nem Buda, nem Dalai Lama, ninguém. Quem vai resolver o problema dela é ela mesma, através dessa ferramenta que você está demonstrando. E se é importante para você conquistar a liberdade de tempo, a liberdade financeira, e se fez sentido o plano que eu te mostrei, fulano de tal, haveria alguma coisa que te impediria de fazer o negócio? Isso aqui é uma quebra de objeção, tá? É um plus que eu estou dando para você. Porque se a pessoa disser que não tem, ela já assinou o contrato. Mas se ela disser que tem, aí você pergunta, mas qual objeção seria? Ah, eu não tenho tempo. Aí você pergunta, mas se a gente resolvesse esse problema? E se eu te dissesse que tem uma equipe que vai te ajudar a ganhar tempo? Se você, por exemplo, não consegue apresentar o plano, você faz uma lista, a gente vai apresentar o plano para a pessoa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar os produtos. Mas todo mês você compra produtos no mercado, não compra? E por que você paga mais caro lá e não pode pagar mais barato na Amazon? Quer dizer, toda objeção tem uma resposta. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Ótimo, excelente. Nesse negócio, todo mundo aprende fazendo. E no começo você vai ter ajuda, alguém vai estar junto com você. Quer dizer, não se feche, mas pergunte para a pessoa. Respondi a sua pergunta? Respondi a tua dúvida? E agora? Tem alguma coisa que te impede de fazer parte desse negócio? Ah, eu vou pensar. O vou pensar tem mais a ver com a pessoa do que com o negócio. Porque a pessoa que diz que vai pensar, ela quer arrumar um modo gentil, eu posso dizer, até enganoso de te dizer, eu não quero fazer isso. E aí você pergunta para si, ah, tá. Deixa eu te perguntar, a qualidade de vida da tua família pode esperar? Ah, não é bem isso que eu queria dizer, não. Eu estou te perguntando. A qualidade de vida que a sua família merece pode esperar? Se você tivesse com um dos seus filhos na UTI e o médico falasse, olha, para sarar ele, você tem que comprar um remédio que custa 10 mil reais. Você ia dizer, ah, eu vou pensar? Então, essa é a última objeção que você vai vencer. Por fim, se houver, como eu disse, esclareça as dúvidas e objeções que eu te falei. Mas se não houver nada e a pessoa falar, não, eu entendi tudo, entendeu? Então, vamos assinar aqui o contrato, vamos fazer o plano, seja de 32 ou seja de 220, e aí a pessoa já faz parte do negócio. Tá? Uma notícia bastante importante, aliás, 5 notícias. Primeira, não existe uma fórmula infalível. Ah, Alexandre, eu quero a fórmula do sucesso para fazer um plano de negócio. Não existe, já vou avisando. Não existe. Não existe um plano perfeito. Quer dizer que o plano que você vai apresentar vai ter erros, você vai esquecer alguma coisa e está tudo bem. Porque as pessoas olham mais para você do que daquilo que você está mostrando.
O melhor plano é aquele que a gente mostra. Ou seja, você não mostrar, quer dizer que a pessoa não vai saber, nem que você apresentando o plano mal ou não apresentando. Tenha entusiasmo e vontade de ajudar. Eu ouvi de um palestrante, numa convenção que eu participei recentemente, que disse que a gente está aqui porque existe um plano de Deus para fazer as pessoas terem abundância. E que a gente não pode ser egoísta de não mostrar o plano para elas, porque a gente vai ser cobrado por isso. Então, ter entusiasmo, que é ter Deus em si, para quem acredita, é você ter essa empolgação de ver que você está no melhor negócio do mundo e que você está trazendo a solução para ela viver feliz para o resto da vida. E, por fim, nunca se esqueça, esse negócio é feito de pessoas. Então, fale com as pessoas, converse com as pessoas. Descubra quais são os seus desejos, quais são os seus medos e fale: olha, talvez aqui eu tenha uma solução para o seu negócio, para a sua vida. E aí, a última frase, eu costumo atribuir ao nosso eterno duplo diamante executivo, Henrique Almeida: o melhor plano é o seu, tá? Valeu, Márcio, muito obrigado. E antes de voltar para você, quero fazer uma correção. Eu também sou distribuidor Amway. Show! Eu falei com vocês, né? Eu avisei. Avisei que o Alexandre ia dar um show hoje, avisei. Quem não participou, vai ficar gravado aqui, não tem problema, fica gravado. A gente, né, vai disponibilizar depois a gravação, ok? Para algumas pessoas. E eu falei para vocês que ele tinha muita experiência e queria falar coisas bem interessantes. É impressionante como a gente sempre tem uma sintonia. Eu não falo com ele o que eu vou fazer, ele não fala comigo o que ele vai fazer, mas a gente sempre faz um complementando o outro. Fala, Lê. E é importante salientar que agora a gente vai ter um momento no qual a gente vai ver esse plano em ação, tá? A gente vai ouvir do Márcio, que é de São Paulo, ele que também é distribuidor Amway e também distribui cafés gourmet de São Paulo, uma oportunidade de uma forma muito simples, muito bacana, de como que você, apenas mudando um hábito, mudando uma coisinha na tua vida, você vai ter acesso a esse veículo que vai poder levar você à tão sonhada liberdade. E o que é liberdade, né? Liberdade é você poder fazer aquilo que você precisa fazer sem importar com dinheiro, sem se importar com o tempo e com o lugar. Então, pessoal, eu vou deixar vocês agora com o Márcio. Prestem bastante atenção. Prestem atenção no que ele vai falar sobre esse negócio e os ganhos que você pode ter. E no final, deixe suas dúvidas, suas questões, seus elogios, para que a gente faça essa reunião cada vez melhor. Márcio, a sala é tua. Valeu, Ale. Obrigado. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Novamente, estou aqui. Boa noite a todos novamente. Sejam novamente todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui todas as quintas-feiras, fazendo essa apresentação para todo mundo. É uma coisa que é importante, né? A gente está sempre compartilhando, porque através desse compartilhamento a gente aprende também. Cada vez que eu faço um treinamento, que eu faço um plano, é uma coisa que eu estou aplicando, claro, mas eu aprendo, e cada vez eu vou aperfeiçoando mais, o Ale também. Então, é muito importante que a gente tenha essa reunião todas as quintas-feiras, e o nosso sistema de capacitação também, que a própria Amway oferece para nós, gratuitamente, através do site, que ajuda também muito a gente poder estar aqui, que nem eu estou hoje, que nem o Ale está hoje, fazendo esse tipo de apresentação. Que eu, particularmente, quando comecei, eu não gostava de apresentar, eu nunca apresentei nada, não ia no palco, eu ficava sempre escondido, sempre quietinho ali no canto, não falava nada, porque eu nunca gostei de falar. Até o dia que eu fui obrigado, entre aspas, né? Porque aqui você não é obrigado a nada, mas foi obrigado, entre aspas, a substituir uma pessoa numa reunião, e a partir daí eu comecei a aprender, comecei a perder um pouco do medo, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento. Então, vamos começar com algumas reflexões. Falando sobre o futuro, tá? Futuro que não é tão longe assim, tá? Não é tão distante assim, não. É o futuro agora, é o futuro que nós estamos vivendo, que é da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje,
é uma realidade na nossa vida, certo? A gente usa aí ChatGPT e tantas outras inteligências. Eu falei ChatGPT porque é o mais conhecido, né? Mas tem o Gemini, tem uma série de outras inteligências artificiais. Hoje a inteligência artificial está se tornando cada vez mais parte da nossa vida, certo? Com isso, algumas pessoas e algumas profissões estão começando a ser substituídas gradativamente. E muita gente não está prestando atenção nisso. Hoje à tarde eu estava numa reunião com uma pessoa e a gente estava conversando justamente sobre isso, falando assim, poxa, as pessoas não estão entendendo, ou não estão enxergando, talvez, que a inteligência artificial e o futuro é o futuro, né? Na verdade, o presente e futuro está cada vez mais presente em nossa vida. A gente usa a inteligência artificial e a gente às vezes não percebe que isso está fazendo o papel de uma outra pessoa, entendeu? Você consegue aprender uma série de coisas pela inteligência artificial. Você consegue bater papo com ela, conversar com ela, interagir tudo, né, com a inteligência artificial como se fosse uma pessoa. E ela te responde em questão de segundos. Dá lá, por exemplo, você quer montar um treino para academia. Olha, eu sou o Márcio, eu tenho tal peso, tenho tal altura, faço tais esportes, você monta um treino para mim assim, assim, assado. Ele vai lá e monta. Você não precisa ter um professor na academia, você vai na academia e faz o teu treino de acordo com o que o chat GPT está disponibilizando para você, ou qualquer outra inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje é uma realidade em nossa vida, em nossas vidas. E também, nesse final de semana, nós participamos de uma convenção, que nós temos aqui, né, no nosso negócio, participamos de uma convenção, onde um dos palestrantes europeu, vindo diretamente da Áustria, comentou sobre supercomputadores, que já são uma realidade na Europa. Aqui está começando, mas na Europa, ele falou, existem supercomputadores que já estão substituindo algumas pessoas, tipo, mais ou menos meia dúzia de pessoas, pelo menos cada supercomputador, em cada profissão. Então, muitas profissões vão ser extintas em troca de máquinas, né? Robôs, supercomputadores, inteligência artificial, tudo isso que já faz parte do nosso presente de uma certa forma, tá? Mas está avançando cada vez mais, certo? E o que você pensa? Qual a sua visão de futuro? Pensa, não precisa me responder. Pensa, pensa aqui com você. Qual a sua visão de futuro? O que você quer do seu futuro, sabendo, tá, que pode ser que a sua profissão amanhã não exista mais. Pode ser que você seja substituído por uma máquina, por um robô, ou por qualquer coisa. Ah, mas eu faço Uber. Uber também, já tem carros autônomos por aí. Ah, mas eu trabalho numa fábrica. Na fábrica já estão substituindo por robôs. Máquinas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, não precisam ter salário, não precisam ter os direitos de trabalho, nada disso. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. O INSS, tá? A Previdência está quebrada. Então, se você vai querer depender de aposentadoria, esquece. Melhor você ter um outro planejamento, porque hoje o INSS está quebrado, certo? E você vai querer ter sua aposentadoria, não vai rolar. Por quê? Porque hoje tem muito mais pessoas se aposentando do que trabalhando e contribuindo com a Previdência. Então, aí não fecha a conta, certo? Porque entra pouco e sai muito. Aí não fecha a conta mesmo, entendeu? Fecha, vai para o negativo e aí eles não têm como pagar. Então, tratem de começar a tomar providências para que você possa ter um futuro melhor, certo? Então, pensem, tá? Reflitam sobre as profissões do futuro. A nossa profissão, por exemplo, é uma profissão do futuro. Por quê? Ninguém vai deixar de tomar banho, ninguém vai deixar de escovar os dentes. Não vão, pode ter certeza que não vão inventar alguém que tome banho por você. Não vai ter um robô que vai tomar banho por você e você vai ficar limpo e cheiroso, não. Tá? Não vai ter um robô que vai escovar os dentes por você e você vai ficar com a boca limpa sem estar com mau hálito ou sem ter cárie ou nada, entendeu? Não, isso não vai existir, tá? Cuidar da saúde, todas essas coisas não vai existir. E algumas profissões, sim, vão continuar no mercado. Não são todas que vão ser extintas, tá? Mas, por exemplo, cobrador de ônibus hoje já não tem mais. Motorista de Uber, como eu falei, em alguns países a realidade é outra. Tem carros autônomos, certo? Carros que andam sozinhos, não precisa de piloto. Você vai lá, quer ir para tal lugar, o carro te leva. Entendeu? É uma realidade que a gente pensava, poxa, isso acho que vai demorar aí muitos anos. Não, não vai demorar tantos anos assim, não. A gente já tem aqui em São Paulo, a gente tem metrô sem precisar de maquinista. Metrô totalmente autônomo também. Não precisa de maquinista. Você entra no vagão,
vai para a sua estação ali, não tem ninguém pilotando, uma pessoa lá de uma central pilotando através de um computador. Entendeu? Então já extinguiu essa profissão também, está extinguindo, né? Que algumas linhas ainda tem, mas está sendo extinta também, certo? Vamos lá, vamos continuar. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a minha pessoa, tá? Eu sou o Márcio Gulo, eu tenho 51 anos de idade, sou formado em publicidade e propaganda, tá? Propaganda e marketing, na verdade, certo? Já trabalhei há muitos anos atrás, trabalhei no departamento de marketing de uma videolocadora. Já falei minha idade, então se eu não tivesse falado, teria entregado, né? Porque falar em videolocadora é uma coisa muito antiga, né? Quem é mais velhinho assim que nem eu, se lembra das videolocadoras, que a gente pegava fita de VHS, trazia para casa para assistir, tinha que rebobinar e devolver, que senão você levava multa, né? Então, acho que algumas pessoas aqui já viveram essa época, certo? Eu trabalhei de marketing de uma videolocadora durante um tempo. Também fui corretor de imóveis, tá? A experiência não foi tão legal, é um trabalho assim cansativo, te dá muito trabalho e claro, dá retorno? Dá retorno, mas você precisa ter muita dedicação e às vezes o retorno é um retorno anual, por exemplo. Às vezes você faz uma venda no ano, então o teu salário vai ser um salário anual, você vai ter que dividir por 12 o teu salário, aquela comissão que você ganhou, entendeu? Então é uma profissão que assim, eu admiro quem vive da corretagem de imóveis, porque realmente não é tão fácil, tá? Eu passei por essa experiência e eu sei que não é tão fácil assim, ok? Tive um mercadinho, eu também fui dono do mercadinho. Depois de um tempo ali, eu comecei a misturar as coisas, comecei a fazer tipo uma adega, uma coisa assim, acabei quebrando, que foi uma experiência também, porque a gente fica pensando assim, ele quebrou, ele faliu, tudo tal, mas é uma experiência. De qualquer forma, é uma experiência. Você quebra, mas você aprende com os erros, certo? E depois eu tive um restaurante também que acabou que eu fiquei durante algum tempo, mas teve um mau planejamento para a abertura do restaurante, então já começando errado, já não dá certo. A gente durou até um tempo, tinha comida de muita qualidade, mas o nosso espaço era muito reduzido, então a gente não conseguia girar tanto para poder ganhar mais dinheiro, entendeu? Mas também foi outra experiência muito boa, e foi nessa época, tá, que eu estava ali preocupado, falando, poxa, eu preciso pagar os funcionários, eu estou tentando passar o ponto, não estou conseguindo passar o ponto, acho que eu vou vender os equipamentos logo para poder fazer um dinheiro e pagar os funcionários. Foi nessa época que eu conheci a Amway. Nessa época eu já tinha ouvido falar da Amway antigamente, mas não tinha a mínima ideia de como era aquilo. Só que no meu restaurante, alguns funcionários que trabalhavam na Amway iam almoçar. Um dia eu perguntei sobre a Amway, a pessoa falou, não sei te falar do negócio, mas você conhece alguém? Eu falei, conheço uma pessoa ali e tal, né? Falei o nome da pessoa. E ele falou assim, a pessoa falou assim, tá, vou te pôr em contato, me dá teu telefone, eu vou te pôr em contato com ele. E essa pessoa veio até mim, a gente conversou e eu acabei começando o negócio sem entender absolutamente nada, tá? E quando ele me mostrou o plano de negócios, ele me explicou, fez um monte de contas, um monte de números, e eu fiquei assim, falando, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada. Eu só tava pensando assim na época, né? Como eu tava sem dinheiro, tava todo bagunçado a minha vida, tudo. Eu falei, meu Deus do céu, quanto. Agora eu só tenho certeza que ele vai chegar no final e vai me falar assim: quanto que eu tenho que pagar? Eu espero que não seja um valor absurdo. E na época ele me falou assim: você paga R$ 50 para fazer o cadastro. Só que não tinha produto, não tinha nada, era só um contrato de papel que você tinha que preencher e mandar para a central para que fizesse o seu cadastro, na época, certo? E nas horas vagas, esse sou eu. Gosto também, tenho minhas horas vagas. Não trabalho só, também faço esportes, né? Porque a gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar do corpo, e a gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar de tudo. E tem que cuidar do bolso também, claro. Mas eu também gosto de pedalar nas horas vagas. Então eu também sou um ser humano normal, como a maioria é, ok? Mas vamos dar sequência aqui à nossa apresentação, tirando essa partezinha aqui, vamos dar sequência. Então, pensa o seguinte, ó, vocês estão vendo esse número aqui, vocês devem falar assim, ué, o que é isso? 8,8 bilhões por ano? Sim, calma. Presente em mais de 110 países. Ué, como assim? 8,8 bilhões ao ano, mais de 110 países, líder no seu segmento, 220. O que você está falando, Márcio? Eu não tô entendendo. Vamos lá. O que você acharia de você fazer parte, tá? Ser um associado de uma empresa que fatura cerca de 8,8 bilhões de dólares ao ano, que está presente em mais de 110 países,
que é a líder em seu segmento, certo? Há muitos anos já, pelo menos 14, 15 anos, ela é líder no seu segmento, e tudo isso por apenas R$ 220. Você deve estar achando assim, não, peraí, alguma coisa tem de estranho, como assim? R$ 220? Sim, R$ 220 você tem a oportunidade de ter o seu próprio negócio, mas calma, que no decorrer dessa apresentação vocês vão entender o que eu estou falando e vão ver que faz sentido tudo isso que eu estou falando agora no começo e que pode estar confuso na sua cabeça, você está falando assim, poxa, mas R$ 220, gente, eu não conheço, vai, um carrinho de pipoca que eu vou montar, eu vou gastar aí, sei lá, 20 mil, 30 mil, alguma coisa assim, porque eu tenho que comprar insumos, tenho que comprar o carrinho, tenho que escolher um ponto, tenho que comprar o fogareiro, tenho que comprar o botijão de gás, embalagem, tudo tal. Calma, vamos seguir. Vamos lá. Pensem aqui comigo, tá? Todo mundo aqui na sala toma banho, certo? Ok, toma banho e usa produtos para tomar banho, concordam? Não é isso? Entendeu? Todo mundo toma banho e todo mundo tem que usar shampoo, sabonete, etc, para poder tomar banho. Senão, não adianta tomar banho só com água, não vai adiantar. E escovar os dentes? A gente também escova os dentes e tem que usar produtos para escovar os dentes. No mínimo um creme dental e uma escova de dente, no mínimo. Um fio dental, um enxaguante bucal também faz parte, certo? A gente usa também para poder manter os nossos dentes saudáveis e poder manter o nosso hálito saudável também, ok? Lava roupa, a gente lava roupa, mas não lava roupa só com água novamente, a gente compra produtos. E a gente vai ter que comprar sabão em pó, alvejante, amaciante, enfim, coisas aí para poder lavar a sua roupa e deixar a sua roupa limpa e cheirosa, certo? Para limpar a casa, a mesma coisa. A gente limpa a casa, tem que comprar rodo, vassoura, pano, produto para limpar, desinfetante, etc, etc, etc. Aí que vocês já sabem, eu não preciso ficar estendendo aqui, ok? Cuidar da saúde, né? Fazer um esporte, tudo que eu mostrei agora para vocês que eu faço, tá? Além de pedalar também eu faço academia. E a alimentação também é importante, tá? Ultimamente eu não estou tão regrado na alimentação, mas isso não vem ao caso, tá? A gente geralmente se alimenta bem e a gente faz uma atividade física também para manter o corpo saudável e a mente também, tá? Porque a atividade física também ajuda a manter a mente saudável e ajuda a gente a poder trabalhar melhor também, ok? E cuidar da beleza. Como vocês podem ver, eu sou lindo, maravilhoso. Estou aqui hoje mostrando a minha pele maravilhosa, entendeu? Que eu uso produtos de primeira linha, assim como muitas pessoas usam aqui na sala, com certeza, e são muito lindas também. Então, a gente também cuida da nossa beleza, e para tudo isso, a gente usa o produto. E a gente tem que comprar em algum lugar, mas já vamos chegar lá. Essa cena aqui fala muito, tá? Vocês estão vendo essa cena aqui, vocês devem estar pensando assim, essa pessoa está falando alguma coisa para outra pessoa, essa pessoa está abismada, né? Sim, ela está fazendo, sabe o quê? Uma coisa que a gente faz no dia a dia que às vezes a gente não percebe. Propaganda boca a boca. Todo mundo aqui sabe o que é propaganda boca a boca, né? É aquela coisa de você chegar e falar, olha, amiga, sei lá, chega ela, por exemplo, fala, amiga, eu fui numa cabeleireira que ela fez um trabalho no meu cabelo, olha só como tá meu cabelo. Ela, nossa, que legal. Quem é essa cabeleireira? Eu quero saber. Amiga, eu fui numa manicure, olha que legal como tá minha unha, como minha unha tá bonita, ela fez assim, fez a francesinha, passou esse esmalte aqui, super bonito, tal. Nossa, amiga, eu tô precisando de uma manicure, onde que você foi? Me fala. A pessoa indica. Só que ela indica de graça. Ela não ganha nada para fazer isso e tá tudo bem. Ele já está acostumado a indicar. Eu mesmo indiquei esse final de semana e levei o Alexandre e a esposa dele, Marta, levei para comer uma pizza. Uma pizzaria que eu vou aqui em São Paulo. E como eles não são de São Paulo, eles queriam comer uma pizza aqui em São Paulo. Eu levei eles para comer pizza num restaurante que eu indiquei. E que eu indico para eles. Se eles vierem para São Paulo um dia e eu não puder jantar com eles, eles podem ir lá e levar alguém. Ou se eles vierem aqui para visitar um parente e quiserem levar um parente, pode ter certeza que eles vão acabar levando lá, porque eu indiquei, ele sabe, ele me conhece, ele sabe quem sou eu, ele foi lá, comeu a pizza, gostou, então ele vai indicar para a pessoa. Ou até ele nem vem aqui, mas a pessoa, a parente dele, liga para ele e fala, olha, Ale, eu tô querendo ir jantar hoje à noite, tal. Você conhece algum lugar aqui em São Paulo, tal? Sou nova aqui, tô querendo ir jantar, ó, vai tal lugar assim, assim, assado. E a gente não ganha nada por isso, mas tá tudo bem. E a propaganda boca a boca pode ser feita em larga escala, certo?
Você pode falar com muitas pessoas e as outras pessoas podem falar com outras pessoas que vão falar com outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas e assim sucessivamente, certo? Você pode fazer isso em larga escala, como eu disse aqui, ok? Isso vai te trazer dinheiro. Como assim, Márcio, vai te trazer dinheiro? Alguém aqui na sala gosta de ganhar dinheiro? Eu acredito que todos gostem de ganhar dinheiro, certo? Através dessa propaganda boca a boca, que eu vou falar hoje, tá? Dessa oportunidade que eu vou apresentar para vocês hoje, você vai fazer propaganda boca a boca e vai ganhar dinheiro para isso. E vocês já vão entender o porquê disso. E além disso, vocês também ganham, não só dinheiro, vocês ganham uma viagem, tá? Podem ganhar uma viagem internacional, que nada mais, nada menos, não é uma viagenzinha qualquer não, tá? É uma viagem para esse paraíso aqui. Sabe onde é isso aqui? Riviera Maya, no México. Sabe como é que chama esse hotel? Xcaret. É um hotel 6 estrelas, um hotel top. Que uma diária, eu não sei dizer para vocês quanto que custa uma diária lá, tá? Mas vou chutar. Deve custar ali, sei lá, uns $1.000 uma diária. Posso estar exagerando, mas deve custar mais ou menos por aí. Olha o tamanho desse complexo. Imagina você viajar para esse complexo de graça, com tudo pago, você não precisa tirar dinheiro do bolso, você comer e beber do bom e do melhor, poder usufruir de toda essa estrutura, de todos os passeios, de tudo que você está vendo aqui, você vai poder usar de graça, tá? E vocês vão entender como isso. Claro, vocês têm que bater uma meta, mas isso aí você ganha como uma premiação, além do dinheiro que eu falei que você ganha uma viagem extraordinária dessas, gente. Imagina você lá na Riviera Maya com um hotel fechado somente para você e a galera que trabalha com você, que você já conhece todo mundo, entendeu? E com seus amigos, porque você vai convidar os seus amigos para fazer parte dessa oportunidade, e se seus amigos ganharem, poxa, vocês vão viajar e vão comemorar todo mundo junto. Imagina que legal. Imagina que viagem top você tá lá com seus amigos curtindo um paraíso desse, gente. Sensacional, não é? Então vamos lá, vamos entender como é que a gente vai fazer isso. Hoje eu estava falando aqui sobre a gente usar os produtos para tomar banho, escovar os dentes, lavar roupa, etc. Certo? E a gente tem que comprar em algum lugar esses produtos e eu genericamente vou chamar isso de loja 1, porque não interessa onde você compra. Eu só vou chamar isso de loja 1, que como que ela funciona? Ela tem um produto que é fabricado, sai do fabricante, passa para um distribuidor, que depois passa para um atacadista, que por último passa para o varejista, que é o supermercado onde a gente compra, né, a loja que a gente costuma comprar, certo? Até chegar na nossa mão. E o que acontece? No meio do caminho, a gente tem ali custos fixos e variáveis, impostos, folha de pagamento, lucro, publicidade, que é o quê? A propaganda que é feita, certo? E o que você ganha nessa loja? Ué, Márcio, como assim que eu ganho? Eu não ganho nada. Ganha. Você ganha um obrigado e um volte sempre. Isso você sempre ganha. Está até escrito lá, obrigado, volte sempre. Certo? E alguns ainda te cobram sacolinha. Em alguns lugares ainda é cobrada sacolinha. Mas está tudo bem, a gente já conhece esse sistema, a gente já sabe que é assim há muito tempo e a gente compra desde que a gente começou a usar, desde que você mora sozinho, sei lá, desde que você se conhece por gente e começa a comprar nessa loja, certo? Mas a minha proposta hoje é o seguinte, é você fazer uma mudança de loja e, consequentemente, uma mudança de hábitos. Você vai começar a comprar de uma loja 2, que é essa loja que eu estou falando até agora, que é a loja que vai te dar dinheiro e viagens, certo? Essa loja 2, como é que ela funciona? Ela é uma fábrica e você vai comprar diretamente da fábrica. Ou seja, o distribuidor, o atacadista e o varejista vai ser você. Então, você comprando diretamente da fábrica, você vai pagar mais barato. Por quê? Porque não vai envolver tudo isso daqui que está nessa operação, que são os custos, impostos, etc., que eu falei aqui. Não é interessante? Legal. Então, bem-vindo à Amway. Essa é a Amway que eu estou falando para vocês. Essa é a empresa que eu estou falando para vocês, certo? Aqui, como eu disse, novamente reforçando, eles vão te dar dinheiro por você fazer a propaganda deles, certo? E vão te dar viagens, que nem vocês viram agora no slide anterior. Uma das viagens é para a Riviera Maya, quando você atinge um determinado nível, mas tem outras viagens tão espetaculares quanto essa, para você ganhar, certo? Eles vão te dar reconhecimento, porque eles reconhecem você desde o primeiro momento em que você entra na empresa e atinge as primeiras metas, que são as metas
mais baixas, mas não interessa, você atingiu. É através daquele primeiro passo que você vai dar que você vai atingir outras metas. O melhor passo é o menor passo. Não adianta você querer estabelecer uma meta gigantesca, sendo que você nem começou a trabalhar para isso. Eu estava falando isso com o Alexandre logo no começo, né? Uma pessoa virou para mim e falou assim: vou estabelecer uma meta de X por mês para poder fazer de vendas. Eu falei assim: não faz isso. Eu falei: quanto você está fazendo hoje? Eu estou fazendo Z. Ok, então vamos colocar Z mais 50% de meta para o próximo mês? Né? Sim, coloca. E aí a gente vai crescendo, 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 até chegar onde você quer. Mas estabeleça um prazo para você chegar aonde você quer. Então, seja 6 meses, seja um ano, estabeleça e vai traçando o planejamento mês a mês para que você consiga atingir essa meta. E é justamente isso que a empresa faz aqui. Então, ela te dá reconhecimento desde a primeira meta que você atinge dentro desse negócio. E além de tudo isso, ainda os produtos vão te gerar uma economia sensacional que vocês não têm noção. Te gera muita economia, mas muita economia mesmo, tá? Não só por você estar comprando diretamente da fábrica, mas que também são produtos altamente concentrados e de alta rentabilidade, rende muito produto, e você vai entender quando você começar a usar, porque nada melhor do que você conhecer alguma coisa, né, usando essa coisa, certo? Você conhecer um produto usando esse produto. Se você não usar, como é que você vai falar de um produto? Você vai fazer igual aquele lá do outro mercado que faz a propaganda da carne e não come carne? Aquele outro que faz a propaganda do presunto junto com a esposa e não come o presunto? Ali, né? Aquela lá que fala do shampoo e do hidratante que ela não usa, aí é fácil, né? A pessoa te paga, fala, fala bem desse produto. Olha, esse produto é maravilhoso. Ele faz, a pessoa vai lá e estuda, né? Todo um roteiro. Olha, ele faz isso, faz aquilo. Não, aqui a gente tem propriedade para falar, porque eu uso. Eu uso o nosso hidratante, eu uso o nosso creme dental, eu uso o nosso shampoo. Então eu sei dizer o que esse produto vai trazer de benefício para você e a economia que ele vai gerar para você, certo? E quem é a Amway? A Amway, para quem não conhece, tá? Algumas pessoas já conhecem, outras pessoas não conhecem. Mas a Amway é uma empresa que já tem aí quase 70 anos no mercado, certo? 70 anos falando em termos mundiais, tá? Não estou falando Brasil, estou falando em termos mundiais, ok? É uma empresa que foi fundada em 1959 em Ada, Michigan, por dois amigos. Dois grandes amigos que lançaram um produto no fundo do quintal e fundaram essa empresa. E hoje, essa gigante do mercado, ok? Como eu disse já anteriormente, ela está presente em mais de 110 países, nos quais você pode ter negócio, certo? Ela é líder em seu segmento desde 2011, falei para vocês, ó, e vocês podem comprovar essa informação, tá? Acessando o site da ABEVD. O que é a ABEVD? Associação Brasileira das Empresas de Vendas Diretas. Inclusive, tivemos uma palestra com a presidente da ABEVD esse final de semana, que foi espetacular, ela trouxe números espetaculares para a gente, coisas que muitas vezes as pessoas não enxergam e não entendem. Mas a venda direta hoje é um mercado muito aquecido. Aqui no Brasil também, tá? Principalmente aqui no Brasil, ele é bem aquecido, e às vezes as pessoas não entendem que isso pode ser uma oportunidade de ter uma outra fonte de renda, porque já diz aquele velho ditado, né? Que diz o seguinte: não deixe todos os seus ovos no mesmo cesto, divida em cestos. Então tenha diversas fontes de renda, não tenha só uma fonte de renda, porque amanhã você pode ser mandado embora do seu emprego, por exemplo. E aí? Como é que você vai viver? Vai viver de seguro-desemprego? Tá, o seguro-desemprego uma hora acaba. Vai viver de aposentadoria? Como eu disse para vocês, a Previdência está quebrada. Então, você tem que ter um plano B. É sempre bom você ter um plano B. Para uma hora que dá uma dor de barriga, você está lá e tem aonde socorrer. Certo? Entendido até agora? Então, vamos lá. Trabalha com produtos orgânicos, altamente concentrados, biodegradáveis e que vão te gerar muita economia, como eu já disse. Tá só dando uma reforçada aqui para que vocês possam entender realmente quem é a Amway, que é uma empresa ética, moral, legal, tá? Que está presente aí no mercado. E um detalhe aqui que eu não comentei: todas as empresas que são legais, morais e éticas estão presentes no ranking da ABVD. Se você viu a empresa X no ranking da ABVD, você pode ter certeza que não é um negócio ilegal. Pelo contrário, a ABVD é o órgão que regulamenta a nossa empresa. Então, todas as empresas que estão lá, e não são quaisquer empresas, tá?
Todas as empresas que estão lá são empresas, são negócios legais, são negócios que você pode confiar e pode fazer tranquilamente, ok? Aí, vamos falar em termos de ganhos, tá? Para você ganhar 8 mil reais no mês, você precisa fazer 70 mil reais de faturamento. Aí você me fala, nossa, Márcio, mas 70 mil reais de faturamento é bastante coisa, né? Sim, mas depende. É bastante coisa? Será? E se você conhecer 50 pessoas que comprem o X, que some ali 70 mil reais? É bastante? Mais ou menos, tá bom. Se você conhece 100 pessoas que comprem 700 reais de produto ao mês no mercado e que gerem esses 70 mil, você ganha os seus 8 mil. Não é interessante? Porque, mas Márcio, eu não conheço 100 pessoas. Calma, não precisa conhecer 100 pessoas. Lembra lá do desenho que eu falei para vocês, né, em larga escala? Lembra? Então, se você conhecer 3 pessoas, essas 3 pessoas conhecerem mais 3 pessoas, cada uma, e essas outras 3, cada uma que essas 3 conhecerem mais 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, quando você for ver, o negócio está no crescimento exponencial. E vai chegar uma hora que você não vai nem conhecer as pessoas. Eu não conhecia o Alexandre, por exemplo. Eu não conhecia. O Alexandre entrou através de. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia. Eu conheci uma pessoa que apresentou outra pessoa, que apresentou uma terceira pessoa, que apresentou uma quarta pessoa e que apresentou o Alexandre. Até eu chegar no Alexandre, olha o caminho que eu percorri. Eu entrei na Amway, conheci uma pessoa que apresentou a segunda pessoa, que apresentou a terceira, que apresentou a quarta, que apresentou o Ale. Não é interessante? E eu conheço 100 pessoas? Posso até conhecer. Eu posso abrir lá, eu abro meu Instagram, eu tenho 1.000 e poucos seguidores. Eu abro meu Facebook, eu tenho 3.000 e poucos seguidores. Só que nem todos falam comigo, nem todos estão ativos, nem todos usam a rede social. Alguns têm a rede social, mas não usam. Mas é uma lista viva que a gente tem lá. E que a gente pode conversar com essas pessoas. Por quê? Porque todo mundo toma banho, todo mundo escova os dentes, todo mundo limpa a casa, não é verdade? Então você pode conversar com as pessoas. Se ela vai querer ou não, são outros 500, tá? Mas se você conversa com pelo menos 3 pessoas que topam fazer esse negócio com você, e essas pessoas começam a falar com outras pessoas, percebe que vai ser um crescimento exponencial, que você vai chegar no momento em que você vai ter 70 mil ou mais até de faturamento e vai ganhar esses 8 mil. Isso eu estou falando aqui só disso, tá? Porque a empresa a gente oferece uma série de incentivos e mais outras premiações que você pode ganhar também. Você pode ganhar muito mais do que esses 8 mil reais no mês, fora a viagem que eu falei anteriormente também, que ainda, se você for contabilizar, pô, o gasto que você ia ter para comprar uma passagem de avião, para pagar uma diária, para pagar comida, passeios e tudo mais, imagina tudo isso você colocando no papel, tudo isso, para você ver o quanto que você está ganhando dessa empresa, certo? Ela é uma mãe, na verdade, tá? É uma mãe. Então, resumindo, Márcio, o que eu tenho que fazer? Simples. Troca de loja, tá? Como eu disse para vocês, troca de loja, passe a comprar da sua loja, certo? Faça propaganda boca a boca, como eu já disse para vocês, porque a empresa vai te pagar para você fazer propaganda boca a boca. Ah, mas como assim, Márcio? Sim, ela paga para você, porque ela não faz propaganda na televisão, ela não faz propaganda em rádio e nada disso, ela paga para você. O que ela ia gastar de dinheiro contratando um artista ou qualquer coisa assim, ela paga para você. Por isso que você pode ganhar uma viagem dessa e por isso que você pode ter esses ganhos que eu estava falando ali. Entendeu? Entenderam agora? Pegaram a ideia? Tá? E ganhe dinheiro em viagens. É isso. É simples, gente. Não vou dizer que é milagre que você vai ficar rico da noite para o dia, não. É um projeto que você tem que trabalhar, tudo tal, e você pode ganhar aí, sei lá, pode começar ganhando daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, vai depender de quanto você está disposto a investir de tempo e de trabalho nesse negócio, ok? Gostou da ideia? Legal, então eu tenho uma notícia melhor ainda para te dar. Lembra dos 220 reais que eu falei para vocês? É isso aqui. Esse é o kit inicial para que você faça a sua associação. Você entra na internet, faz o seu cadastro, preenche alguns dados, eles entregam na sua casa sem custo nenhum, eles entregam esse kit com esses produtos na sua casa, te dão uma série de benefícios iniciais durante 6 meses para que você possa ter a oportunidade de conhecer melhor os produtos e divulgar para as pessoas. Então, nada mais justo que durante 6 meses vocês tenham condições especiais para que vocês possam comprar os seus produtos e compartilhar com as pessoas que vocês conhecem.
E, como eu disse para vocês, o marketing de rede, ou marketing multinível, ou marketing de relacionamento, que é essa atividade que a gente exerce, é o mercado que mais cresce no mundo atualmente. Muitas empresas do mercado tradicional estão tentando copiar esse tipo de modelo, tentando adaptar esse tipo de modelo para o mercado tradicional, que é uma forma de distribuição de produtos mais barata para eles e que pode fazer com que você tenha um ganho maior, certo? Só que, claro, que eles não vão conseguir fazer igual, porque o nosso sistema, que é o nosso sistema mesmo multinível, é patenteado. Então, as outras empresas fazem um sistema bem parecido, mas não é igual à nossa empresa, que é a Amway. E, se vocês ficaram com dúvidas, a gente vai ter o nosso momento do cafezinho, certo? Então, pensem sobre o que eu falei para vocês, né? Relativo às profissões do futuro e tudo mais, né? Sobre tudo que eu falei para vocês relacionado aí ao mercado de trabalho. E nos vemos nas praias do mundo. É com você, Ale. Sensacional! Eu acho interessante nesse plano, porque ele é bem simples, curto e grosso. Vai direto ao ponto. Parabéns, Marcelo. E, pessoal, a gente vai chegando agora nesse momento, que é o momento do nosso cafezinho, onde a gente deixa aqui esse momento especial para as perguntas, né? A gente não pode, só complementando o que você falou, Ale, a gente não adianta a gente ficar enrolando, taxiando, falando, não, vamos direto ao ponto para as pessoas entenderem que é uma oportunidade, sim, de você ter uma segunda fonte de renda. A gente vê, eu trabalho com os cafés e trabalho com a Amway. Você trabalha no Banco do Brasil e nos seus horários vagos você desenvolve essa atividade. E tá tudo bem. Dá para conciliar os dois, não dá? É tranquilo para você, não é? Você consegue conciliar. Quer dizer, tranquilo, lógico, tranquilo, 100%, não é porque você tem a sua rotina diária, mas você consegue encaixar, dentro da sua rotina diária, você consegue encaixar uma coisa a mais, porque você tem tempo. E uma coisa que eu gosto de, às vezes, reforçar é o seguinte, é justamente isso, eu falo para as pessoas, a pessoa fala assim para mim, não tenho tempo, eu falo assim, pensa o seguinte, se você conseguir se dedicar 1 hora por dia a esse negócio, certo? E você tiver mais 3 pessoas que dediquem 1 hora por dia, você somando tudo isso, já está produzindo 4 horas por dia, trabalhando uma. E se essas 3 pessoas conhecem mais 3 pessoas cada uma, que também só tem 1 hora por dia, já são 3, 6, 9, com mais 3, 12, com você 13. Você está produzindo 13 horas trabalhando uma. Não é interessante isso? Então, é isso, gente. É simples, é tranquilo. Ah, Márcio, eu vou ficar rico? Vai depender de você. Ah, mas quanto tempo? Depende de você. A gente costuma dizer, como eu disse no plano, de 2 a 5 anos, que é o tempo que você vai ter se você for montar um negócio tradicional, se você for pegar uma franquia ou qualquer coisa. Ah, a franquia já é modelo feito, que já está lá, ele já vai te entregar tudo pronto. Legal. Mas você vai ter um investimento e o seu investimento vai te retornar em 2 a 5 anos. Não tem como ser em menos tempo. A não ser que aconteça algum milagre aí, né? Mas assim, que a mãe de Ná baixe aqui e faça um milagre, entendeu? Mas não. Tirando isso, gente, é um negócio que é de 2 a 5 anos. É melhor você falar de 2 a 5 anos e de repente a pessoa em 1 ano começar a ganhar dinheiro do que você falar, em 6 meses você vai ganhar dinheiro. Aí passa 2, 3 anos, a pessoa não ganha dinheiro e fala, você está me enganando. É, Deixa eu beber uma água que eu já falei exatamente isso. Esse demais. negócio as pessoas podem fazer de acordo com o seu tempo, com a sua disponibilidade, sem investimento, sem fazer loucura e chegar nos objetivos que elas tanto querem. Isso aí.